dia. Está nos visitando. Também seja muito bem-vindo. A gente possa continuar aprendendo do Senhor juntos. Na última mensagem dessa série, compromisso com Cristo, que significa seguir a Jesus. Nós vimos que seguir a Jesus significa aprender a discernir e a obedecer às suas instruções como igreja. Na parte 2, nós vimos duas mensagens em relação a isso. E hoje, continuando, seguir a Jesus significa aprender a obedecer e anunciar sua palavra, a fim de que as pessoas aprendam a lidar com a culpa da sua consciência perante Deus. Lucas 9, 7 a 9. Continuando no texto de Lucas, capítulo 9, versos 7 a 9. Os discípulos tinham sido enviados por Jesus, lembra? Para começar o seu ministério, aquele primeiro teste, treinamento de anunciarem a palavra, curarem, expulsarem demônios, recebendo as credenciais ali como apóstolos. Eles começaram a fazer isso. Enquanto isso acontecia, versículo 7 a 9. Ora, o tetrarca Herodes, era o rei ali de um pedacinho, de uma das 4 partes ali da Palestina. Então o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, falando de João Batista. Outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo, por ver Jesus. Então, os textos paralelos de Mateus e Marcos explicam. Lucas não dá o detalhe aqui do que aconteceu, simplesmente fala que Herodes tinha mandado decapitar, João Batista. Mas os textos de Marcos e Mateus nos explicam essa perplexidade do rei Herodes Antipas, Está aí. Porque naquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a desse, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, depois foram e o anunciaram a Jesus. Na mensagem passada, lembra que a gente fez uma comparação entre falsos profetas de verdadeiros profetas, homens que não são de Deus, mas usam a palavra de Deus para o seu próprio interesse, versus homens que são de Deus, levantados por Deus, e portanto se mantêm fiéis ao que está escrito e anunciam exatamente aquilo que Deus quer. Então, quando a gente compara o caráter e o ministério dos profetas ou mestres falsos, com o caráter e o ministério de João Batista, que era um profeta verdadeiro, a gente percebe que a sua mensagem não era
uma opinião política, ele não era alguém diplomático, que falava ali, tentava falar o que as pessoas queriam ouvir, o que tornava a vida delas mais confortável dentro do seu estilo próprio, até do seu pecado. Ele não era assim. Sempre pregava o que Deus falou para pregar, e por isso ele gerava a necessidade de uma resposta, que era normalmente incômoda para aqueles que não temiam a Deus. E Herodes era um exemplo disso. Alguém que poderia temer a Deus, né? Fazer parte ali do povo, mas não temia. Herodes vivia num relacionamento adúltero, porque ele tinha tomado a esposa do seu irmão, Herodias, seu irmão Filipe, que também era um rei, um dos 4 reis ali também, da Palestina. E tal relacionamento também era incestuoso, porque essa Herodias era sua sobrinha, e você vai receber no seu material aí, ok? Mas Levítico proíbe esse tipo de relacionamento sexual, entre o relacionamento que Herodes mantinha com a sua sobrinha Herodias, esposa do seu irmão. Então, duplamente pecado. E Herodes, por causa disso, havia mandado prender e decapitar João Batista, que era um homem justo, profeta enviado por Deus, que denunciou seus pecados, denunciou os pecados da nação, para que Herodes, todo mundo ali pudesse se arrepender e voltar a temer a Deus. Ele veio anunciando, lembra? O Senhor Jesus, o Messias está chegando, então se arrependam dos pecados, para que vocês possam aprender com ele a temer a Deus novamente, para que a nação fosse restaurada a um relacionamento apropriado. Não fizeram isso, né? Poucos fizeram isso. E a liderança, a gente está vendo, estamos num contexto, lembra de Lucas, que Jesus já começa a ser abertamente rejeitado pelos representantes da nação, pelos religiosos, pelo povo. A gente vai ver isso uma sequência daqui para frente, que mostra isso, que Jesus, assim como João Batista, vai se tornando cada vez mais impopular na sua mensagem. As pessoas queriam o que ele fazia para elas de benefício imediato, das curas, né? A gente vai ver mais para frente aqui da multiplicação dos pães, mas não queriam ouvir a mensagem de Deus, não queriam mudar de vida. Então, a perplexidade, essa palavra aqui é interessante, né? Herodes estava perplexo, ele literalmente assim, não sabia o que fazer. Essa perplexidade era motivada por uma culpa verdadeira. Então, qual era o medo dele? João Batista agora ressuscitou. Eu mandei matar e ele voltou à vida e ele vai atrás de mim. E o povo vai saber disso. Então, como é que ele encarar aquele a quem ele assassinou? E assassinou, o texto fala, por diversão, para que não ficasse mal diante daquele juramento estúpido que ele fez, né, naquele momento ali do seu aniversário, um capricho, e mandou matar um profeta verdadeiro de Deus. Seu medo, então, era provocado por uma consciência pesada. A gente tem um material, só um parênteses, né? Tem um ótimo material aqui. Eu acho que ainda tem alguns CDs, né? De um curso que o pastor Bill deu alguns anos atrás aqui sobre consciência. Um curso muito bom, completo sobre esse assunto. Então, até pensei aqui, né? Para quem está chegando, quer se tornar membro da igreja, pode talvez pegar esse material, ok? Está disponível aí. A gente deu outro dia para uma pessoa que pediu. Eu acho que tem apostila também, se não me engano, mas é muito bom a gente estudar sobre isso, tá bom? A gente vai falar só um pouquinho hoje, já vimos isso daí nesse curso, tá bom? Mas a mensagem tem a ver com isso, então vamos tocar alguns pontos. Primeiro, a consciência do pecado não impede a prática do pecado, porque às vezes a gente pode acreditar nisso. O texto paralelo de Marcos, né? Interessante. Porque diz ali, Herodes, porém, ouvindo isso, disse, aquele ministério que estava acontecendo, em torno do Senhor Jesus, falou, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe,
porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando boamente, aqui não é que ele estava louco para aprender a palavra de Deus, boamente, que significa, ele escutava com alegria, né? É a mesma palavra usada naquele tipo de solo, que as pessoas recebem a palavra, ai que bom, que mensagem boa, tal, mas não se converte, escuta aquilo, acha bonito para os outros inclusive, mas não acontece nada com a vida da pessoa. Herodes escutava dessa forma, né? Tinha um certo temor, puxa, homem de Deus, vou ouvir lá, mas mesmo assim, o que ele fez? Ouviu o que não queria ouvir, e no final das contas fez o que ele queria, conforme o texto de Mateus indica, ele mandou decapitar João. Consciência do pecado não impede a prática do pecado. Herodes não parou de ter esse relacionamento adúltero e incestuoso com a sua sobrinha, e ainda mandou matar aquele que denunciava o seu pecado. Então, saber das coisas, né, assim como Herodes, uma pessoa pode até conhecer a verdade, pode até concordar com a mensagem, achar boa, respeitar o mensageiro de alguma forma, pode até ouvir a mensagem com alegria, mas nada disso é suficiente para impedi-la de viver contrário a esta verdade que ela está ouvindo e contrário à sua própria consciência que está sendo educada nessa verdade. Não é isso que vai fazê-la parar de pecar. Não é ter uma consciência do pecado, daquilo que é certo ou errado. Como pecadores que nós somos, nós pecamos. Nós temos uma natureza inclinada para aquilo que é contrário a Deus. E não é por falta de informação, nem porque nossa consciência deixa de funcionar, deixa de nos acusar, mas nós pecamos pela decisão de satisfazermos aquele desejo que nos governa naquele momento, naquela situação. Nós pecamos por causa disso. Ao contrário, Tiago fala, né, um texto ali falando sobre esse assunto, as pessoas falavam, por que a pessoa peca, tal, Deus que tenta para o mal, não, nada disso. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, por aquele desejo que governa mais o seu coração naquele momento, naquela situação. É por isso que a gente faz o que não deve. Pode até ter consciência do que é certo, né? Eu duvido que Herodes não sabia que matar João estava errado. Mas ele fez. Que aquilo que ele ouvia, que era adultério, ele conhecia a palavra de Deus, né? Conhecia lá o Antigo Testamento. Duvido, não é adultério, não é errado fazer isso. Era errado, tanto é que ele tentava achar o seu jeito. Mesmo assim, ele fez. Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A palavra cobiça é desejos muito fortes. Desejos que governam a pessoa. Quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, esses desejos muito fortes, que querem assumir o controle da nossa vida e realmente assumem, desejos errados, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É por isso que a gente peca, mesmo conhecendo o que é verdade, mesmo sabendo que certas coisas são erradas. Por isso que até para os cristãos ali, Paulo escreve em Romanos, né? Em Romanos, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não dê vazão, não deixa a coisa assim, viver como, sabe, quero viver como eu quero, do jeito que me parece melhor. Não deixe isso acontecer, de maneira que obedeçais aqueles desejos mais profundos do seu coração. Não vai dar certo, você vai pecar. Não é externo, percebe? É deixar que governe internamente isso a nossa vida. A tentação externa, ela é muito menos poderosa do que o desejo interno. É o desejo de fazer o que Deus não quer, é o desejo de me satisfazer, que faz com que eu peque, ao invés de satisfazer a Deus. Se o desejo de satisfazer a Deus, de fazer a sua vontade, governa o coração, não vai cair naquilo.
Que você vai dizer não, você vai romper com aquilo logo lá no início. Antes daquilo tomar aquela proporção de dominar, de ficar ali sendo concebido no coração, como é que eu vou fazer tal coisa, como é que eu vou fazer para conseguir o que eu quero, e aí você vai pecar. Então, a consciência do pecado não impede a prática do pecado. O que impede a prática do pecado é que desejo vai governar meu coração em relação àquela situação, naquela circunstância, enfim. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Outra coisa importante que a gente vê aqui também é que a culpa não pode ser removida pela tentativa humana de calar a consciência. Não vai acontecer dessa forma. Então, tem alguns trechos, coloquei só 2 aí, né? Quando Estevão estava pregando ali para aquelas pessoas que mandaram matar Jesus, aqueles judeus ali, né? Logo após a igreja começar, Estevão, aquele diácono, se levantou no meio dos judeus, toda aquela multidão, e começou a exposição mais cronológica, mais clara de todo o Antigo Testamento, é na pregação desse irmão ali. Que ele mostra como é que Deus foi conduzindo o seu povo, e como eles chegaram ao ponto de, mesmo sabendo e tendo todo tipo de experiência de viver com Deus, mandaram matar o Messias. E falaram, vocês são todos assassinos. Estava falando para aquelas pessoas que tinham poder de fazer isso com ele também. E realmente fizeram. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Por que eles taparam os ouvidos? Por que eles ficaram gritando ali? Para tentar fazer com que a sua culpa não tivesse mais efeito na sua vida. Mas não adianta fazer isso. E unânimes arremeteram contra ele e apedrejaram a Estevão. Estevão morreu ali. Estevão estava denunciando o que eles tinham feito e continuavam fazendo ali, se rebelando contra a vontade de Deus. E não importa. Fala assim, não quero mais ouvir sobre isso, tal. Não vai acalmar, não vai eliminar a sua culpa. Romanos 2, falando dos gentios, fala, quando pois os gentios que não têm lei, os não-judeus, que não têm lei, não têm todo esse conhecimento do que Deus fez no Antigo Testamento, não viveram com Deus, mas procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. É assim que vive qualquer pessoa nesse mundo, sendo judeu ou não judeu. Ele tem consciência de que alguma coisa é certa, outra coisa é errada. Em qualquer cultura, qualquer lugar do mundo, vai existir essa divisão. Só que é certo. E Romanos desenvolve que mesmo sabendo disso, a gente não tem tempo de ver isso hoje, né? Mesmo tendo ciência disso, as pessoas vão transgredir as próprias normas que criaram para viver. Porque a natureza pecaminosa, ela é doidinha para fazer o que é contrário ao que tem que ser vivido. É assim que ela funciona. John MacArthur escreveu, na Bíblia de estudo dele, assim, uma definição interessante. A consciência é um sistema de advertência dado por Deus que reage ao pecado e produz acusação e culpa, que não pode ser aliviada sem a obra de Cristo. Pode fazer o que você quiser, pode querer mudar a norma, pode querer ir para o fim do mundo lá, viver em outra cultura, não interessa. Ela vai funcionar de algum jeito. E ela não pode ser aplacada, a consciência, a culpa não vai ser removida por nada do que o ser humano faz. E o ser humano está na história da humanidade tentando o tempo todo achar maneiras de aplacar sua consciência, de eliminar os padrões, de tomar remédios para não pensar no assunto, de se drogar, de se divertir, tudo, para não pensar em como é sua vida nesse mundo, como ele é afastado, separado de Deus, dos seus padrões, dos seus princípios, tentar criar teorias que Deus não existe, tal, tudo com o mesmo objetivo, está lá em Romanos, para tentar calar a voz da sua consciência, e ela só vai ser calada, ela só vai ser aliviada pela obra
do Senhor Jesus e seu favor. Nem religião ou moralidade humana, que na verdade são formas de justiça própria, e nem mesmo a falta de normas, que é o que está na moda hoje, né? Não tem norma, não tem padrão nenhum, podem remover a culpa verdadeira perante Deus, porque o pecado não é simplesmente a transgressão de um padrão aprendido. Cuidado com isso, porque é isso que querem convencer a sociedade. O pecado, na verdade, é algo que se aprendeu. Ele é restrito a um certo grupo, judaico-cristão, tá? Vem com esse papinho furado, né? É um padrão aprendido que foi criado por um certo grupinho. Mentira. O pecado é a transgressão do padrão de um Deus verdadeiro, da verdade sobre o ser humano verdadeiro, especialmente sobre essa distorção da imagem de Deus em nós. Nenhum ser humano, por querendo ou não querendo, confiando, acreditando que Deus existe ou não, tanto faz, ele foi criado à imagem do Deus verdadeiro. E quando ele transgride esse padrão que fere a sua imagem, ele vai sentir e vai sofrer e vai ficar desesperado e vai tentar resolver seu desespero de algum jeito. Não importa se ele crê na Bíblia, se ele nunca viu a Bíblia, não interessa. O povo lá que a gente viu lá 3 anos, os Yanomami, não tinha Bíblia na língua. E viviam desesperados e não sabiam porquê e nunca leram um versículo da Bíblia. Porque eles tinham a norma. Falaram assim, isso está errado, não temos explicação, não podemos sair dessa escravidão que a gente vive. Ok? Então, isso é algo que Deus, porque eles foram criados à imagem de Deus. Eles transgrediram o relacionamento com Deus. Então não importa o homem tentar disfarçar, tentar achar uma justificativa, tentar explicar de outra forma. Isso não adianta. Porque a sua transgressão ocorre perante um Deus que existe. A sua vida se passa o tempo todo na presença desse Deus que existe. Não é uma ficção, não é uma historinha que inventaram. A historinha é tentar falar que isso é historinha. Ok? João 8, 9... aquele pessoal que foi levar a mulher ali pega em adultério, não levaram o homem, né? Só a mulher, diante de Jesus. E Jesus então falou, pode apedrejar, se alguém não tiver pecado aqui, pode começar aí. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ele estava. Trecho de Tito 1,15, Paulo escreve ali, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A mente está corrompida por causa da natureza pecaminosa, a pessoa não pensa o que devia, não chega a conclusões que ela devia, ela não aceita o que devia da palavra de Deus, portanto ela fica ali perdida, e portanto a sua consciência também fica, os padrões ficam tudo misturado, ora acusa, ora defende, ora se desculpa, ora tem remorso, tudo isso, é uma mistura, não vai ser resolvido de maneira humana, nunca vai ser resolvido, por causa da nossa natureza pecaminosa, não conseguimos remover nossa culpa, porque o pecado corrompeu a própria capacidade de ter uma mente sã e, consequentemente, uma sã consciência. O pecado fez isso, ele estragou tudo. A culpa, a gente tem boa notícia, né? Porque a culpa é removida, ou só é removida pelo perdão de Deus em Cristo Jesus. E o arrependimento que produz uma boa consciência. Vamos celebrar a ceia daqui a pouco. E é muito bom a gente começar a pensar e exaltar e glorificar o Senhor Jesus naquilo que Ele fez por nós. E continua fazendo, nos ajudando a manter uma boa consciência. O texto fala, tem muitos trechos aqui de Hebreus. Hebreus é um livro muito, profundo. Para interpretar Hebreus, é necessário conhecimento de tudo que acontecia ali no sacrifício do Antigo Testamento, para compreender a teologia de Hebreus.
A gente não vai, tem tempo de ver isso aqui. Mas alguns trechos, ok? Muito mais, quando ele fala ali compara o sacrifício do Antigo Testamento com o que Jesus fez, ele diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. As obras mortas, aqui são aquelas boas coisas que fazemos, antes de nos tornarmos cristãos, coisas boas, por acreditarmos que Deus nos aceita e nos perdoa por meio delas. Mas isso não acontece. O ser humano quer fazer coisas boas, para que Deus olhe para ele e fale assim, então, agora você chegou lá, agora você é aceito, baseado no que você fez. Mas são mortas, porque sem Jesus em nossa vida, somos espiritualmente mortos perante Deus, a Bíblia explica isso. E as melhores boas obras que nós fazemos, como formas de sermos aceitos por Deus, na verdade são uma rejeição àquilo que Jesus fez, portanto, uma ofensa a Deus. Como falar assim, Jesus morreu, Jesus falou que morreu pelos pecados e tal, mas eu quero achar um outro jeito de ser aceito por Deus, que não é me submeter ao que Jesus fez. Será que Deus pensa disso? Está tudo bem? Ele morrer e a gente, como pecador, tentar inventar, religião, moralismo, ou qualquer outro tipo de tentativa, substituir o que Jesus fez como nosso substituto. É uma ofensa a Deus. Tem vários trechos ali que você vai receber no seu material também. A gente não vai ver aqui, tá bom? Olha que interessante esse trecho de Hebreus também. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Se fosse aquilo por meio de os sacrifícios ali, que o homem participa naquilo, então devia ter tido um efeito de uma vez por todas, sacrificou, não tem mais culpa do pecado, está tudo certo. Mas isso nunca aconteceu. Isso era uma forma de manter o relacionamento para o povo de Israel não ser fulminado da presença do Senhor. Mas eles tinham, mesmo oferecendo sacrifícios, plena consciência dos pecados, e no ano seguinte tinha que fazer tudo a mesma coisa. E várias vezes por ano em algumas situações ali. Olha o que ele fala no versículo 3. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. Mas Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Que bom, né? Que bom. A boa consciência é mantida pela certeza da obra de Cristo em nos salvar, e nos salvar de uma vez por todas e para sempre. E ela é mantida também pelo exercício de cada cristão aqui, estimular os outros cristãos a se dedicarem ao amor e à transformação de vida, que é as boas obras, por meio da palavra de Deus, das admoestações, de continuarmos encorajando uns aos outros, e falar assim, vamos viver com uma boa consciência, como?
vivendo do jeito que a Bíblia ordena, obedecendo a palavra, amando conforme o que é amor na Bíblia, respeitando conforme o que é respeito na Bíblia, valorizando o que Deus valoriza, rejeitando o que Deus rejeita, falando uns com os outros segundo os princípios que estão na Bíblia, tendo apreço pelas pessoas, não conforme valores mundanos, mas conforme aquilo que Deus fala na Bíblia. Assim, a consciência é mantida boa, pura, santa. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o dia da vinda do Senhor Jesus. Então é assim que a gente vive, tendo certeza, paz no coração pelo que Jesus fez por nós, e mantendo essa paz, mantendo os relacionamentos conforme a Bíblia ordena entre nós, e é a boa consciência mantida. Por isso a liberdade de consciência produz liberdade de adorar a Deus, ou seja, viver para servi-lo. E a gente vê no exemplo de Herodes, pensa, um rei que tinha toda a autoridade para mandar matar quem quisesse, de fato ele fez isso. Alguém que era rico, cercado de bajuladores, que dificilmente contestavam o que ele fazia, vivia com medo das suas próprias escolhas e consequências. Por quê? Porque não tinha o perdão de Deus, porque não estava nem para ser perdoado por Deus, ok? E ficava vivendo com a culpa, mesmo fazendo tudo o que ele queria fazer. Jesus, por outro lado, é o Rei dos Reis, mas que naquele momento era pobre, considerado uma pessoa comum, como a gente já viu, né? nem a família dele o respeitava, viveu a maior parte da sua vida e ministério dentro do território governado por Herodes, sem temor algum, mesmo conhecendo o coração e as más intenções do rei Herodes. Mais para frente, no texto de Lucas, né, em outro contexto, naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizei a essa raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia eu vou terminar. Enquanto eu tiver coisa para fazer de acordo com a agenda de Deus, eu vou fazer, não estou com medo de Herodes. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, na hora certa eu me retiro. Na hora certa eu sei qual é a hora certa. Não é Herodes que vai mandar, sou eu e o Pai. A ceia do Senhor é também uma forma de exaltação e proclamação da sua obra salvadora e santificadora em nosso favor. Estamos aqui com o objetivo de também na ceia exaltar a Jesus. Já leu vários trechos aqui de Hebreus, do que ele fez por nós, e vamos continuar meditando nisso durante a ceia. Exaltando a Deus. Eu sei que essa prática às vezes é meio perdida, né? Tem uma coisa que a gente precisa fazer aqui na ceia, inclusive. Mas pensando lembrando de novo aquele trecho, né? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aqueles que creram no Senhor e agora foram colocados numa posição de poderem se tornar parecidos com eles, sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Nova aliança, né? Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão deste, há não oferta pelo pecado. Tira um tempo de pensar nisso, pensar na sua vida.
algumas perguntas. Em seu tempo diário, há espaço para admirar o Senhor Jesus? Tem feito isso? Gastar um tempo diário. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem tempo diário. Se você tem um celular, você tem um tempo diário. Não tem? A gente tem um tempo para admirar a Jesus. Essa contemplação, né, não significa substituir pelas responsabilidades que a gente tem que fazer, né? As pessoas mais ocupadas também tinham bastante tempo com Deus. Mas é um tempo de admirar Jesus. Nesse tempo diário com a palavra, sua motivação é aprender a obedecer a Jesus para se tornar semelhante a Ele? Para ter uma consciência educada, boa, pura? Porque se a consciência não é boa, pura, não está sendo educada, não está sendo condizente com o que a Bíblia diz, Paulo fala lá em Timóteo, inclusive, que alguns até se desviaram da fé por não dar importância à sua boa consciência. Em seu tempo semanal, você examina a si mesmo perante a palavra de Deus, com o propósito de se arrepender de pecados conhecidos, a fim de manter uma consciência pura perante Ele e os outros, inclusive os irmãos. A gente tem um número aqui, continua pensando nessas coisas, chamar o grupo musical que vai apresentar para nós aqui um número. Então, por favor, venham à frente, irmãos. E enquanto eles apresentam, queria chamar também aqui alguns homens para nos ajudar na distribuição dos elementos da ceia.